Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Aqui é o Felipe trazendo mais um vídeo aqui pro nosso canal, mais um vídeo falando sobre Tottenham, rapaziada. Tô gravando esse vídeo aqui logo em sequência de ter gravado o primeiro vídeo do canal que eu vou estar postando mais cedo aí pra vocês, tá bom? Antes, lembre-se aí de estar conferindo se você já está inscrito no canal. Caso você não esteja inscrito, considere estar se inscrevendo no canal. Tô com a peita aqui sagrada, tá certo? Bom, deixa eu estar ajeitando um pouquinho a câmera aqui. Aí, agora sim. Bom, pessoal, vídeo de agora é para trazer a minha opinião sobre o atual momento do Tottenham e os movimentos de janela de transferência, tá? Bom, o Tottenham terminou a temporada sendo campeão da Europa League, né? E quando você vai para a Champions League, principalmente o Tottenham que já estava fora da Champions nas últimas duas temporadas, você tem um investimento de Champions League, ok? Acho que isso é um ponto a ser levado em consideração. Investimento de Champions League é muito mais dinheiro chegando, contratações novas chegando, ok? Até aqui, tudo certo. Levando isso tudo em consideração, a gente tem que considerar que o elenco do Tottenham que terminou a temporada, o elenco, tá? É um elenco ruim? Ruim? Não é um elenco ruim, né? Se você for pegar que você tinha Vicário, todo mundo saudável, tá? Vicário no gol, Pedro Porro na direita, Van de Ven e Romero na zaga, o Doug na esquerda, o meio-campo formado, idealmente falando, né, por Bentancur, Sarr e Maddison, Kulusevski, Solanke e com o som já saindo, né, vamos colocar ali que fosse o Theo, né, na esquerda. Tá bom. É ruim? Ruim? Não é ruim. Chega o início dessa temporada, o som, igual eu falei pra vocês, já saindo, o Timo Werner, não precisa nem contar, né, enfim. Inclusive é um reforço o Timo Werner sair. Você adiciona a chegada do Kudus e do João Palhinha como as principais contratações até o momento. Claro que você tem ali também o Vuskovic chegando, você tem o Kota Takai, dois zagueiros, né? Então o time muda um pouco. Você agora vai... Eu não sei como é que o Thomas Frank, teve a mudança também, né? O Thomas Frank virou treinador. Como que ele vai fazer? A gente teve dois jogos até então. Nós tivemos um ótimo jogo do Tottenham contra o PSG, que o Tottenham jogou numa linha de 5, com o Danso fazendo um terceiro zagueiro pela direita, né? Pedro Porro e Spence, né? O Doug está machucado, e o Spence, eu tenho lá minhas dúvidas se o Spence não vai ser titular na lateral esquerda, mesmo sendo destro, tá? Tenho lá minhas dúvidas. O Spence está jogando muita bola mesmo, né? No meio campo foi formado por Bentancur, João Palhinha e o Sarr, né? E na frente, Kudus e Richarlison. Correto? Beleza. O que acontece? Foi um jogo muito bom, mas era um jogo muito atípico que o Tottenham quis deixar o PSG jogar, na minha opinião, inicialmente. Mas ao decorrer do jogo viu que ele também poderia jogar, mesmo que explorando o erro do PSG. E a gente teve o jogo contra o Burnley, que ali o Tottenham tinha que propor, ali a formação foi bem diferente. O Tottenham começou com Vicário, Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence, foi no meio campo Art Gray, foi o Sarr, o Bergvall, o Johnson, Richarlison e Kudus, né? Foi um jogo bem diferente, formação mais 4-3-3 ou 4-1-2-3, enfim. Basicamente, o Tottenham ali no banco de reservas, se você considerar todo mundo saudável, iria ter o Solanke, que poderia entrar, o Theo que entrou, o Odobert, que é um garoto ainda, mas muito talentoso, porém muito cru ainda, né? Você tem o João Palhinha, o Bentancur, o Doug, que poderia fazer a lateral, você tinha o Danso, o Dragusin, né? Novamente, todo mundo saudável, né? Estou esquecendo de alguém? O Maddison e o Kulusevski. Beleza, você tem 10 jogadores. Quais desses jogadores poderiam entrar e mudar o time titular? Né? Mudar, assim, eles seriam titulares e mantêm o nível ou sobem o nível, né? Tá, o Maddison, o Kulusevski, um dos melhores dias. O Kulusevski ainda é um jogador inconstante, na minha opinião, mas quando quer jogar um baita de jogador. Maddison, Kulusevski, o Theo tem ótimo potencial, mas ainda não mostrou o que veio. O Odobert pode virar um baita de jogador, essa é a minha expectativa sobre ele. E o Solanke, que tem características diferentes, porém, para mim, mesmo nível que o Richarlison. O banco muda muito o Tottenham? Acho que não. Porque se for o Maddison e o Kulusevski de titular, quem vai entrar no lugar deles
o Bergvall, que pode fazer mais ou menos ali o papel do Maddison, mas com nem a qualidade, não sei se continua a mesma, sabe? Aí você vai tirar o Palhinha, que para mim é um ótimo primeiro volante, para colocar o Art Gray, que é muito bom prospecto, né? Cara, meu protegido, tá? Já adianto, o Art Gray é meu protegido, fez de tudo na última temporada para o Tottenham vencer, enfim. Mas tem o mesmo nível que o Palhinha? Atualmente não. Então muda muita coisa? Não muda. Não muda e para melhor que eu falo, né? Porque em teoria piora. Piora. É claro que não piora porque o Art Gray é horrível, porque o Bergvall é horrível, porque o Theo é horrível, porque o Odobel é horrível, não. Piora porque os titulares eles são bons. Os de reserva são garotos ainda, que vão evoluir, mas que vão ser inconstantes nesse processo. Então o Tottenham precisa contratar. É bom lembrar que o Thomas Frank no jogo contra o Burnley coloca o Johnson de titular pela esquerda. O Johnson que com o Ange foi só titular pela ponta direita. É importante frisar isso, né? Não gostei da partida do Johnson. Eu acho que o Johnson é um jogador limitado, muito limitado, e ele vai ser o reserva do Kudus, isso pra mim tá claro. Só que quando o Kudus sair e o Johnson entrar no time, é um downgrade muito grande de qualidade. Muito grande mesmo. É absurdamente grande. E na esquerda, quem que é o ponta esquerda hoje titular do Tottenham? Quem que é? Alguém consegue cravar? É o Theo, que até agora não mostrou o que veio, inclusive repudiando aqui os ataques racistas que o Theo teve, é uma coisa inacreditável, inacreditável mesmo. Sabe, uma coisa é o jogador não desempenhar dentro de campo, você pode fazer várias críticas ao jogador, né? Uma questão óbvia, mas o óbvio tem que ser falado. Você pode fazer várias críticas. O Theo, eu acho que ele não valeu o valor que foi pago nele e tudo mais. Outra coisa é o cara cometer um crime contra o Theo. É inacreditável, inadmissível uma coisa dessa. Enfim, continuando. É o Odobert que vai ser titular por ali? Um garoto que, sei lá, acho que o Odobert deve ter 20 jogos vindo do banco de reservas com a camisa do Tottenham? Ou o Thomas Frank vai mudar o esquema? Em jogos como contra o Burnley, por exemplo, que você tem que propor o jogo, vai jogar no 4-4-2, dar mais liberdade ao Kudus pela direita, fechar mais o meio campo em questão de controle de bola com o Maddison, o Kulusevski, Sarr, o Palhinha vai ser um primeiro volante, o Bentancur e o Bergvall vão ser reservas, como é que vai ser? Entende? Então o Tottenham precisa de profundidade de elenco, gente. Precisa. E aí que a gente entra nos movimentos de janela do Tottenham. Kudus e Palhinha, perfeito. Perfeito. Vuskovic e Kota Takai, você está só se precavendo. São muito bons jogadores, mas os titulares estão aí, são incontestáveis, que é o Van de Ven e o Romero. Certo? Certo. O Tottenham teve negociação muito avançada com o Gibbs White, que para mim seria um jogador fundamental nesse time. O Fabrício Romano, que acredito que nessa altura do campeonato todo mundo conhece, deu o here we go, né? Falou que ele iria para o Tottenham e não veio. Não sei se por incompetência do Tottenham, até acredito que não, tá? Porque tinha uma multa, a multa foi paga, mas o Nottingham Forest mexeu os pauzinhos ali e fazer o quê? Beleza, mas fica uma péssima impressão do Tottenham no mercado, tá? É um jogador que poderia jogar de 8, camisa 8/10, que seria, cara, sensacional. Tottenham levou quase um mês para chegar na parte final, no estágio final da contratação do Eze. Tottenham apresentou um valor, o Crystal Palace pediu outro. Aí o Tottenham apresentava um bônus, o Crystal Palace pedia outro. Quase um mês nessa negociação toda, para no último dia, no dia em que o Fabrício Romano, o Ben Jacobs, vou colocar aqui também, sei lá, o Matt Law, por exemplo, do Telegraph, falavam que já estava tudo certo praticamente, o Tottenham em 5 horas conseguiu perder o Eze para o maior rival. É inacreditável, é um vexame, na minha opinião, um vexame com V maiúsculo, não tem outra palavra para isso, é uma coisa que revolta, tem que revoltar o torcedor, isso é inadmissível. Felipe, mas veja bem, o Eze, ele já queria mais o Arsenal, porque ele é torcedor do Arsenal, né? A gente tem que ser justo. Então por que você queria tanto um cara que é torcedor do Arsenal, gente? Uma coisa é o cara torcedor, outra coisa é o cara jogador, ele é profissional, né? Tanto é que se não fosse, ele não teria brilhado no Crystal Palace, que também é rival do Arsenal. É bom a gente frisar isso, né? Mas assim, não quer vir? Se a prioridade dele era o Arsenal, que fosse pro Arsenal. Mas a incompetência dessa diretoria em ficar focando durante um mês na contratação de um jogador para em 5 horas perder pro maior rival é inacreditável. E o Eze, gente, gostando ou não, cairia como uma luva nesse time do Tottenham. Uma luva. Eu vejo o Eze mais como um camisa 10, um playmaker, criador de jogadas. Mas ele poderia jogar como ponta esquerda.
como em tantos momentos ele jogou no Crystal Palace? Poderia. Aí você teria... Tá bom que nessa temporada o Maddison ele tende a se recuperar lá para fevereiro, janeiro, março, enfim. Mas você poderia ter o Kulusevski no meio, o Eze na ponta, o Kudus na outra. Seria um time muito interessante. E não só isso. Como a questão que estava em jogo era Eze sendo contratado e o Savinho em negociação. Inclusive eu vou trazer aqui para vocês, né? Porque eu acordei hoje de manhã, vi a notícia, estou gravando esse vídeo cedo, que o Fabrício Romano noticiou que o Tottenham continua insistindo no Savinho, mas tem um grande chefe lá dentro do Manchester City, um grande cabeça, por assim dizer, que é contra a saída do Savinho. É contra a saída do Savinho. E o Caê Mota, que talvez seja o melhor setorista hoje no Brasil, do Globo Esporte, falou que o Savinho, não só o Savinho, né, o Manchester City no caso, vai receber uma proposta nos próximos dias de 80 milhões de euros para que ele saia do City e vá para o Tottenham. Né? O que o Fabrício Romano falou é que o Savinho está interessado em se juntar ao Tottenham. Está interessado. Ponto muito positivo. E que o Manchester City não agarra o jogador lá dentro do clube. Se ele quer sair, ele sai. Mas aí está tendo um choque de notícias. Porque ou o Manchester City, como nessa era do Guardiola, sempre fez que o jogador não está satisfeito, vai sair. Ou tem uma grande cabeça, um cara muito importante na diretoria do Manchester City que está prendendo o Savinho. As notícias estão se colidindo. Mas na vez do Tottenham é sempre assim. O Fabrício Romano falou que o Gibbs White já estava fechado, já estava tudo certo, que iria ser jogador do Tottenham, não se tornou jogador do Tottenham. O Eze, 1 mês para negociar, para o cara em 5 horas fechar com o maior rival. Né? E agora essa questão do Savinho, que não sabe se vai e se fica. É obrigação, gente. Obrigação do Tottenham contratar o Savinho. Já virou obrigação. E por que eu digo isso? O Savinho, ele tem que melhorar uma coisa dele. Uma única coisa. A finalização. E não é como se fosse horrível, mas ele tem que melhorar. Porque o Savinho é um jogador de potencial para até mais de 80 milhões de euros. Talvez vocês não entendam isso, mas o Savinho é jogador para potencial de mais de 80 milhões de euros. E eu falo isso com propriedade porque eu sou torcedor do Atlético Mineiro, torço para o Atlético Mineiro aqui no Brasil, e o Savinho foi revelado no Galo, para quem não sabe. E naquela época, é claro que você falar naquela época que o Savinho valia 80 milhões de euros é loucura, mas já era um jogador que com 16 anos, pelo que você já via, que ele fazia inclusive no profissional, os poucos minutos que ele tinha, era um jogador já de pelo menos 30 milhões de euros. E ele vem só subindo. Driblador, como poucos no mundo, talvez ali você coloque o Eze, o Kudus, o Lamine Yamal, o Doku do Manchester City, no mesmo patamar dele. E olhe lá. Então é obrigação. Porque o Tottenham precisa de um ponto esquerdo. E o Savinho é esse jogador. Inclusive, se o Kudus não puder jogar na ponta direita, lá estará o Savinho. Você não precisa depender do Brennan Johnson. Não precisa. Porque o Savinho joga nas duas. Então é obrigação. Felipe, mas 80 milhões de euros está caro. Eu, Felipe, acredito que o valor certo do Savinho era 60 milhões de euros mais bônus. Chegando a 65, com muito 70. Beleza, show de bola. Mas virou obrigação. Porque se o Tottenham não contrata o Savinho, qualquer outro jogador que o Tottenham for querer comprar, vai ser inflacionado o valor desse jogador. Porque todo mundo agora sabe que o Tottenham está desesperado. Então é melhor você pagar 80 de euros no Savinho, que já é um jogador provado, um jogador de Premier League, que joga muita bola, entendeu? Do que você pagar 40 milhões de euros no jogador, que pode ser um jogador muito bom para o futuro, mas que hoje não está nem um pouco preparado para jogar na Premier League, para jogar no Tottenham da vida, que é do Big Six. Entende? Então, cara, por incompetência do Daniel Levy, infelizmente os valores para o Tottenham subiram. Infelizmente, né? Então, já passou a vergonha que passou com o Eze. O caso do Gibbs White, muito estranho. Então, cara, é ir para cima do Savinho mesmo. Certo? Além do Savinho, tem que chegar mais um jogador ali para fazer essa parte de ataque. Um camisa 10, um outro ponta que possa jogar como 10. E aí a gente tem as notícias de hoje. Vou até olhar aqui, vou pedir licença para vocês aqui para eu olhar. Que o Matt Law, né, do Telegraph, vou estar olhando aqui para vocês agora, ó. Vamos ver qual que foi a última notícia. Porque o Matt Law trouxe informações hoje sobre quem que o Tottenham está indo atrás. Segundo ele, o Tottenham tem interesse no Akliouche do Mônaco, tá? Interesse no Akliouche.
E segundo o Fabrício Romano, pelo que eu estou vendo aqui, o Tottenham olha com bons olhos o Morgan Rogers do Aston Villa. Aí a gente tem que considerar aqui duas coisas importantes. O Akliush é bom jogador? Muito bom jogador. Muito bom jogador. Eu já assisti alguns jogos do Akliush com a camisa do Mônaco, né? Inclusive na última Champions ele fez até gol no Barcelona, né? Se não estiver enganado. Mas ele ainda peca mais que o Savinho na decisão final. É driblador, é até de certa forma um playmaker, só que eu tenho medo do valor que pode ser cobrado por ele. E tenho medo se a adaptação dele à Premier League vai ser tão rápida quanto o valor dele provavelmente irá sugerir. Tá? Se o Akliush chega hoje para o Tottenham e vira um jogador, não no nível do que eu acho que o impacto que o Eze ou o Savinho teria para o Tottenham, mas no nível decente, vamos colocar aí no nível Kulusevski, só que mais consistente, acho que seria muito bom. Mas eu não acho que está no nível de Champions League. Não acho que está no nível do Tottenham ainda. Por isso, se chega o Savinho e o Akliush, vou tratar como boa a janela. Vou tratar como boa. Mas a adaptação do Akliush, não vamos nos esquecer, ela tende a ser perigosa. É um jogador muito franzino ainda, saindo da França e indo para uma outra liga. E vai colocar no colo do Akliush o peso que o preço dele vai cobrar. É meio confuso, né? O preço dele vai cobrar. Porque, cara, querendo ou não, se você paga 50, 60 de euros no Akliush, 60 milhões de euros, ele vai ser cobrado como um jogador de 60 milhões de euros vai ser cobrado. Mesmo que ele não valesse esse valor todo, ele vai ser cobrado, porque esse valor vai ser pago nele. Entende? E o Morgan Rogers, o que eu penso sobre? Cara, o Morgan Rogers, ele não joga como um camisa 10, ele não joga pelo meio. Não joga. Ele pode ser um ponta que cai pelo meio, quase que como um segundo atacante. E eu acho maravilhoso, maravilhoso. Como ponta pela esquerda ali, cara, o Morgan Rogers como ponta pela esquerda, ele é melhor que o Eze. O Eze é mais um playmaker, que pode jogar pelo meio, mas como ponta pela esquerda ele é melhor que o Eze. Agora, a questão que está aí é o seguinte, Fabrício Romano falou que dentro do Tottenham olham com bons olhos para o Morgan Rogers, mas que é um negócio visto como quase que impossível. Então, cara, se é um negócio visto como quase que impossível, chega lá na mesa, na porta lá do Aston Villa, chega e bate lá e fala assim, ó, quanto vocês querem pelo Morgan Rogers? Eu tenho 80 milhões de euros a oferecer. Ah, a gente quer 120. Ah, 120 não dá. Então pula fora e vai atrás de outro. A temporada já começou, gente. A temporada já começou. E o Tottenham até agora só contratou o Kudus e o João Palhinha para esse time titular. Entende? Ah, Felipe, olha, o negócio é o seguinte. O Morgan Rogers está à venda por 90 de euros mais bônus. Então vai babando atrás do Morgan Rogers por 90 de euros mais bônus. Vale o preço. Vale o preço. E o Thomas Frank tem isso de melhorar cada vez mais o jogador, né? O Thomas Frank ele consegue melhorar o jogador. Se você tem Morgan Rogers numa ponta e Kudus na outra, é produção, cara. E produção no futebol custa dinheiro, infelizmente. Custa muito dinheiro. Mas é o que o mercado tá falando. O mercado no futebol, cara, uma coisa que eu aprendi, o mercado no futebol ele não vai mentir valor. Não vai mentir. Não vai. Sabe? Então, hoje, você pergunta pra mim, Felipe, qual que é a sua lista de prioridade no Tottenham? Eu colocaria como principal contratação, na minha opinião, o Morgan Rogers. Eu acho ele melhor que o Savinho hoje. Não sei se o Savinho vai virar mais jogador que ele. Mas hoje ele é melhor, na minha opinião. Tá? Até em questão de produção, inclusive. Mas se o Tottenham faz uma janela que traz o Savinho e mais um que possa jogar como meia, beleza, não vou reclamar. Se traz somente o Akliush, eu vou reclamar. Vou reclamar, porque tem que trazer mais 2 jogadores. É o Morgan Rogers e mais um, o Savinho e mais um, ou o Akliush e mais um. Que tenham nível de ser titulares, ou pelo menos disputar titularidade. Isso para não falar que eu sou a favor do Tottenham contratar um terceiro zagueiro. Até teve um papo aí de Nathan Collins, que eu gostaria muito. Acho que seria muito útil para a defesa do Tottenham. Ou Hincapié, mas esse eu acho quase que impossível. Né? Mas assim, tem que contratar. Tá? Tem que contratar urgentemente. Urgentemente. Né? Surgem outros nomes aí, como Barcola. Cara, eu acho muito difícil o Barcola, para ser bem sincero com vocês. Tá? Muito difícil. O projeto do PSG é muito forte. Eles querem jogadores franceses, jovens, e o Barcola é isso. Né? Nico Williams, não tem como. Não tem como Nico Williams. Acabou de renovar com o Bilbao. Eu não vejo tantos outros nomes. Tá?
Mas é basicamente isso. Eu acho até então a janela do Tottenham vergonhosa. O Kudus e o João Palhinha, muito bons jogadores, mas não pode parar por aí. O Tottenham tem que contratar pelo menos mais 2 jogadores. Pelo menos. Pelo menos. Tá? Mas diz aí nos comentários o que você acha sobre, tá certo? Eu vou estar lendo os comentários aí. Lembre-se de curtir o vídeo também. Se inscrever no canal caso você não seja inscrito, tá bom? Lembre-se também, por favor, de estar compartilhando, porque vai estar me ajudando bastante. E é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!